Bom dia. Neste mês se comemora o Dia Mundial do Doador. Na verdade, no dia 14, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. E esse mês, por acaso, é o mês em que diminui bastante a doação de sangue aqui no Maranhão. Por conta das festas juninas, por conta de muitos outros motivos, então a gente tem que chamar a atenção para esse assunto. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo foi a coordenadora de captação de doadores do Hemomar, a Mislene Silva. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente tem uma média, você me falou aí, de 140? 150 a 180 doadores dia. Né? Isso no período normal, Exato. Né? Entrou São João, todo mundo se animou, todo mundo foi para a festa. E aí a gente tem uma queda desse número de doadores, porque também é um período, além de quase 3 meses de festa que a gente tem no estado, é um período também de férias, né? Começa o período de férias e as pessoas já viajam, vão para outros lugares e esquecem de fazer a doação antes de fazer, né, essas viagens. A diversão. Exato. Então é um período em que a gente tem uma redução ainda maior, mas ao mesmo tempo a gente tem um aumento da necessidade desses hemocomponentes. Exatamente isso que eu queria falar. Período de festa, normalmente, é um período em que se demanda mais a questão do sangue, né? Mas aí ele combina exatamente com o período de queda. E aí como é que vocês fecham essa equação? Então, e é nesse momento que a gente entra, né, com as nossas campanhas, com as nossas empresas parceiras, é que a gente tem esse momento de fazer essa captação, né, conversar com essas instituições para que elas possam nos ajudar, levando doadores, tendo essas campanhas dentro do Hemomar, para que a gente consiga aumentar, né, o número de doadores nesse período. Quando você fala empresas parceiras levando doador, isso significa, não é aquela doação espontânea. E a gente considera como doação voluntária. Voluntária. Por que a gente considera como voluntária? Porque a gente entra em contato com essas instituições e eles não estão indo doar para repor para alguém que está na instituição hospitalar. Eles vão voluntariamente definido. Isso. Ah, tá. Quer dizer, voluntário. Espontâneo é aquela que você vai sem que um parente seu ou qualquer conhecido esteja precisando. E sem que ninguém da instituição falou, você quer ir doar. Isso é uma coisa que acontece normalmente, por exemplo, porque a gente aprendeu ao longo do tempo que a gente só vai quando a gente precisa. Tem algum parente meu, tem algum conhecido, você entra na campanha, você faz isso, você faz aquilo, passou, você esqueceu. Ou então, o contrário, passou, você cria o hábito. Mas normalmente a gente vai mais pela necessidade. Aqui a gente ainda tem esse quadro? Não, graças a Deus, assim, a gente tem aumentado anualmente o número de doadores voluntários. E esses doadores a gente chama de fidelizados, porque eles doam mais de 2 vezes ao ano ou até 2 vezes ao ano. Então, o que acontece? Com essas campanhas que a gente faz, com as entrevistas que a gente dá, com esses momentos que vocês ofertam para a gente consegue tocar no coração de alguém que está em casa. E aí essas pessoas despertam para fazer a doação antes que algum familiar precise, né? Antes que alguém, algum amigo, algum vizinho sensibilize através das campanhas que esses pacientes fazem. Então, eles começam a fazer a doação, veem que é algo simples e que é algo que pode salvar até 4 vidas com uma única doação e começam a se fidelizar, entendem que eles podem doar mais de uma vez. Então, anualmente, a gente faz um compilado no final do ano com os dados que a gente envia para o Ministério da Saúde. E a gente tem conseguido manter a meta e, às vezes, até aumentar, né, que é uma meta de 40% dos nossos doadores, que são doadores voluntários fidelizados. Olha, tá bom, a gente já está no percentual a gente tem né? conseguido melhorar, graças a Deus. Agora, qual é a nossa demanda, Mislene? É quanto mais ou menos por dia, por semana, não sei como é que é a contabilidade de vocês, a gente precisa manter aquele estoque para dizer, nós estamos seguros se nós tivermos esse tanto de bolsas? Então, na realidade, a gente faz um cálculo anual. Né? E esse cálculo é o que nos determina. Então, eu tenho, por exemplo, para o estoque mínimo, eu tenho que ter, no mínimo, 150 bolsas de O positivo. Para um estoque adequado, eu teria que ter 180 bolsas. Para um estoque... Então, a gente tem esses cálculos para cada uma das tipagens sanguíneas. Eu não tenho como te determinar aqui, a gente precisaria hoje, para atender no estado, 50 bolsas O negativo. Por quê? Porque eu também vou depender da demanda das unidades hospitalares. Porque se a gente tiver uma tragédia que é para o estado inteiro, mas a gente também tem a Hemorrede, que além do Hemomar, que é o Hemocentro Coordenador, que fica aqui em São Luís, a gente tem mais 8 hemonúcleos. A gente tem hemonúcleos em Bacabal, em Balsas, em Caxias, Codó, Santa Inês, Pedreira, então que fazem também
também essa captação e nos ajuda com esses municípios mais próximos de cada hemonúcleo, fazendo coleta externa também. Qual é o sangue que vocês têm mais demanda? Tem isso? Ou todos Na realidade, a maioria da população é O positivo, então é o sangue que a gente mais demanda. Mas a gente tem uma necessidade pelo O negativo porque é um sangue de urgência e emergência. Ou seja, é aquele sangue que pode ser utilizado em todos os pacientes de qualquer tipagem sanguínea, que é o O negativo. É o meu tipo. E é o que a gente menos tem, então é uma menor parte da população que tem O negativo. A gente sempre diz assim, quando ele é O negativo, que a gente capta, né, para ele doar, eu falo assim, monta logo um grupo de familiares teu, de amigos que seja O negativo, porque se algum dia tu precisar, a gente já tem. Porque é a tipagem mais difícil que a gente tem de conseguir. Né? Por exemplo, tem situações de transplante, de algumas cirurgias que são mais sérias, que a maioria dos médicos solicitam O negativo. Então, são 6 bolsas de O negativo. E às vezes, né, exato. E às vezes 6 bolsas de O negativo é tudo que a gente tem para atender toda a necessidade do município, né? Daqui de São Luís. Então, às vezes, a gente não consegue entregar para uma instituição essas 6 bolsas num único dia. Gente, aí dá uma aflição, não? Como é que fica no coração de vocês? Eu falo assim que o nosso hora? trabalho, né, é um trabalho que ele nos satisfaz quando a gente vê a importância do trabalho que a gente realiza. Com certeza. Né, que a gente sabe que muitas cirurgias, elas não são canceladas porque a gente consegue atender. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê alguns pais em campanha, principalmente criança que sensibiliza muito a gente, pacientes oncológicos também que demandam muito da gente, além de pacientes do Hemomar, porque nós somos referência, né, para o tratamento de doenças do sangue. Então, somos referências do Estado. Tem gente que vem de todo o Estado para fazer tratamento no Hemomar, também com esse sangue que é doado lá. Ah, é? Isso. Que bom, o Hemomar, ele não é só captação de captação. doadores. A gente pensa também em é Hemomar, ambulatório. a gente só pensa na captação do sangue, Mas né? a gente tem um trabalho muito importante, que é um trabalho de ser referência para tratamentos hematológicos. Pronto. Por isso que é hemoterapia e centro de hematologia e hemoterapia. Então, a gente é ambulatório e também setor de captação. Pronto, então cumprindo 2 funções, Exato. né? Além do benefício, a gente está falando no benefício de quem recebe o sangue, mas o doador também tem alguns benefícios, né? Ele passa por exames, ele passa por uma bateria de exames que vai dar um certo alívio para ele, não é? Isso, a gente fala que o principal benefício para ele é que ele vai estar sempre renovando o sangue do organismo dele, né? Porque todo esse sangue que é doado, que é de 8 a 10% do sangue total, ele é um sangue que vai ser renovado no seu organismo. O organismo ele vai produzir novamente aquele sangue, então não vai faltar sangue para ele. E, além disso, a gente faz exames de sorologias, né? Que é para saber se está tudo ok com esse paciente. E ele pode, depois de um mês de doar, ir ao Hemomar e receber esses exames, além da carteirinha do doador, que dá alguns direitos, né? E aí ele tem direito de cinema, teatro, eventos culturais, eventos esportivos, 50% de desconto. Então, digamos aí que ele é um estudante, né? Só que ele é um herói, alguém que está salvando aí até 4 vidas com cada doação que ele faz. Ele não é exatamente um estudante, ele é um herói, ele está herói. Salvando vidas, Isso. né? E aquela história do sangue ralo? Então, não existe meu sangue isso. É fraco, meu sangue é ralo, eu não posso doar essa coisa Não toda. temos, eu sempre falo, né? A gente tem uma palestra que a gente chama de mitos e verdades sobre a doação de sangue. Aí eu falo assim, eu não posso doar sangue porque se eu doar sangue, meu sangue vai ficar grosso ou vai ficar ralo, dependendo da minha tipagem. Isso. Não existe sangue ralo ou sangue grosso, isso não vai acontecer. Teu sangue ele vai continuar sendo o mesmo, por isso que eu falo, gente, o principal é você saber quais são os pré-requisitos principais. E aí, se você tem dúvida de alguma coisa, eu tomo uma medicação, eu tenho essa doença, eu posso, eu não posso, vai ao Hemomar, passa pela avaliação, porque a gente tem uma equipe médica, uma equipe de enfermagem preparada para atender o que te torna apto ou inapto para uma doação. Quer dizer, mesmo sem você ir doar, você pode ir lá pegar informações a respeito desse processo, né? Isso, a gente está à disposição. Por exemplo, eu tenho dúvidas sobre se eu posso doar, eu tive uma doença, por exemplo, eu não sei se é mito, eu tive hepatite lá na infância, eu ainda posso doar sangue alguma vez? Eu ainda não tenho 18 anos, 16, né? Isso. Então eu posso doar? Essas coisas você pode perguntar lá, independente do ato da doação. Isso, pode entrar no nosso Instagram, que é o Hemomar Oficial, @HemomarOficial. Lá também a gente sana todas as dúvidas. Pode entrar em contato com a gente e pode também nos procurar. Por exemplo, como tu colocaste, em relação à idade, a partir de 16 anos, né? Então, a gente tem todas essas questões, hepatite. Se eu tiver hepatite até os 11 anos, eu posso doar. Após os 11 anos, eu não posso doar, eu estou inapto, né? Então, assim, tem questões... Então, eu não posso
posso doar? Eu tive depois dos 11 também. Aí eu digo, eu não sou doadora, mas eu sou captadora. Então a gente está no nosso serviço ali, né, ajudando. Então a gente precisa disseminar realmente, e por isso a gente agradece muito as parcerias, porque a gente consegue adentrar essas parcerias para fazer essas palestras, para sanar todos esses mitos, para trazer as verdades e muitas das vezes sensibilizar essa pessoa a se tornar um doador voluntário sem que ele precise se sensibilizar através de alguém muito próximo, muito entendeu? Próximo, é verdade. Nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, vamos tomar água, vamos tomar café e vamos voltar para conversar. Um minutinho só e eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o Junho Vermelho, a necessidade de doação de sangue por conta também das festas juninas e de tudo que acontece nesse período de São João, férias, viagens, que dá uma trabalheira para o Hemomar que você nem imagina. E se a gente participar, essa trabalheira fica um pouquinho menor. Eu estou conversando aqui com a Mislene Silva, que é coordenadora da captação de doadores do Hemomar. A gente estava falando nesses mitos e verdades, né? E essa foi bom falar sobre idade, sobre doenças, peso. A partir de 50 quilos. Então, no dia eu tenho que estar com 51, tenho que estar acima de 50 quilos. Acima de 50 quilos, né? E não ter bebido? 12 horas sem ingestão de bebida alcoólica, ter tido uma boa noite de sono na noite que antecede a tua doação. A gente sempre fala que esses são os pré-requisitos básicos, né? É a idade, é a questão do sono, a alimentação. Mas, Lene, eu posso ir me alimentando, tomando café da manhã? Deve. Se você vai perto do horário do almoço, almoça antes. Não tem esse negócio de ter que doar de manhã, não, né? Não, qualquer não existe. hora. O Hemomar, ele funciona de segunda a sexta-feira, de 7h30 da manhã até as 18 horas, sem intervalo para o almoço. E aos sábados nós funcionamos de 7h30 até meio-dia. Pode doar a qualquer hora? A qualquer hora, sem problema nenhum. Chegando lá às 17h50, a gente te atende ainda. 17h50. Quanto tempo dura uma doação? Então, uma captação de sangue, uma bolsa? a doação em si, né, o processo da doação em si, ele dura de 10 a 15 minutos no máximo. Então, é super rápido. 17h50 dá tempo. Não, e aí ele vai passar, claro, ele vai passar pela triagem, então, né? tipo ali, total, vai demorar uns 30 minutos. Mislene, eu fui hoje, tá tendo campanha, e aí, como é que eu faço? Tá lotado o Hemomar. Agradeça, senta, espera, porque no dia da sua doação você tem direito ao atestado. Você não vai trabalhar nesse dia, então não precisa ir com pressa. Vai tranquilo, entendeu? Então, assim, agradeça porque tá cheio, que a gente vai conseguir atender o maior número de pessoas. Eu sempre falo, tem gente que diz assim, hoje tá lotado. Eu digo, eu agradeço todo dia que tá lotado, porque quando não tem ninguém é tão triste, né? Você pensa assim, meu Deus, quantas pessoas eu vou ter para salvar no dia seguinte se a gente não vai ter o hemocomponente, né? Verdade. Aí você tá vestida com uma camisa que eu olhei aqui, que é As Terças Doamos Sangue no Shopping. As Terças Doamos Sangue no Shopping. O que é isso exatamente? Uma campanha? Então, é uma campanha que a gente fez o lançamento dela no dia 27, né? O Hemomar, ele fez uma parceria com todos os shoppings de São Luís. Com todos. E também de São José de Ribamar, né? E iniciamos lá no Pátio Norte, na terça-feira passada, com uma campanha. E cada terça-feira o Hemomar vai estar no shopping, né? Ontem nós estivemos no Golden Shopping e na próxima terça-feira nós vamos estar no Rio Anil. Então, fiquem lá seguindo o nosso Hemomar oficial. Cada terça-feira, se a gente estiver no shopping pertinho da tua casa, se organiza, vai para lá doar, né? Mais fácil para estacionar, é mais fácil. Eu quero comprar alguma coisa no shopping, mas eu vou doar sangue também. Vou fazer duas Eu vou salvar coisas. 4 vidas aí nessa minha ida ao shopping. Salvar 4 vidas e fazer uma comprinha. Agora eu já tenho uma desculpa para ir ao shopping, né? Estou indo salvar a vida. Com certeza. Gente, hoje não é terça-feira, é claro, terça-feira foi ontem, mas na próxima terça-feira se organiza, vai lá. Onde é que vai estar na próxima que você falou? No Rio Anil. No Rio Anil, pronto, no Rio Anil vai estar lá, faz as suas comprinhas, tem coisinhas de São João ainda para comprar, aproveita, vai lá, aí você já tem a desculpa, eu vou ali fazer uma comprinha, mas eu vou fazer uma boa ação também. O resultado de campanhas como essa, Mislene, vocês vivem fazendo campanhas, vocês vivem fazendo chamadas, vocês vivem dando entrevista a respeito. Quando vocês fazem isso, o resultado é bom? Quer dizer, a população responde mesmo? É muito positivo, né? A gente tem as nossas principais parcerias dessas campanhas durante o ano todo de coletas externas, que é uma equipe que a gente tem, são as igrejas, né? Seja de que crença for, de que fé seguir. Mas essas instituições, elas nos ajudam muito, principalmente nesse período em que a gente tem, né, que é o período mais crítico. Então, elas nos ajudam no período de junho, no período do carnaval, fazem grandes campanhas com a gente.
No Final período de de ano. dezembro, exato. Novembro a gente tem dia 25, Dia Nacional do Doador, que também é uma campanha que a gente consegue, né, segurar muito aí o nosso estoque, principalmente para atender o final do ano. Mas essas parcerias das igrejas, elas também nos ajudam demais durante o ano todo, principalmente nas coletas externas. Entendi. Então, a gente tem um período de maior demanda. Aí, qual é o período que você fica assim, meu Deus, hoje não tem quase nada. Se alguém precisar, eu não tenho. Vocês já chegaram a esse nível de estresse? A gente já chegou em alguns momentos assim a não conseguir atender mesmo assim só na urgência e emergência, principalmente nesse período que vai de dezembro a março, que é um período bem extenso, né? de De muitas festas, né? Além de terem muitas festas, todo mundo se programa muito para o carnaval, viajam no carnaval, mas mesmo que vá para um lugar onde tem hemonúcleo, não fazem a Pois doação eu ia porque dizer, está a nas gente festas. viaja, mas normalmente em todos os lugares tem um hemonúcleo, né? Só que eles Tem estão só em pensamento de festa, é diversão, bebida, né? é verdade. dormitagem, então isso aí atrapalha muito. E aí o que a gente faz? A gente precisa fechar, né, na terça de carnaval, que é feriado, ainda tem isso, tem alguns dias que a gente precisa fechar. Então o que acontece? A gente consegue poucas doações e aí a gente se organiza ali para fazer um malabarismo mesmo com esse estoque e não deixar as urgências e emergências sem atendimento. E aí a gente tem um aumento de cirurgias, eu sempre falo, gente, aumenta o número de unidades hospitalares, a gente precisa também aumentar o número de doadores para que a gente atenda as demandas dessas unidades. Porque hoje a gente tem a cirurgia segura. Então a cirurgia segura, ela exige um hemocomponente. O médico quer que tenha ali uma bolsa, 2 bolsas de sangue, porque se tiver necessidade durante a cirurgia, ele vai poder fazer esse atendimento. Quando não está previsto o uso, é necessário que tenha para dar essa segurança. Exato, porque cirurgia a gente sabe, tem os imprevistos do que pode acontecer, né? Por mais que você faça todos os exames pré-cirúrgicos, algumas coisas podem acontecer. A gente trabalha com cirurgias seguras para não acontecer, mas se acontecer, eu preciso do hemocomponente ali para atender aquela urgência e emergência. Ok, a gente falou de viagem, falou de festa, falou de coisa. Aí eu fiquei em dúvida aqui, turista doa? Turista doa, né? A gente faz o que com o turista normalmente? A gente faz aquela primeira triagem, né? A gente avalia e faz a doação. Hoje a gente não tem um sistema que ele é integrado nacionalmente. Eu consigo saber se você doou em Belém, eu consigo saber se você doou no Ceará, eu não consigo. O nosso sistema é o Hemovida, a gente não tem ainda esse acesso nacional. Mas se você é doador, geralmente eles trazem a carteirinha, tem muito orgulho disso, né? A gente tem esses doadores que são os doadores que a gente sempre fala, cara, que massa, né? Estão viajando, mas tem essa preocupação, porque está no período da doação. E aí a gente ainda não consegue com o doador internacional, né? Por conta da documentação. Então, recentemente, semana passada, é legal tu perguntar isso, a gente teve um turista internacional, mas na identidade dele, por ser diferente da nossa, não tem o nome da mãe. Então, a gente não consegue cadastrar no sistema, né? Porque é um documento diferente. Não tem as exigências do nosso documento aqui no Brasil. Mas o turista nacional pode ir tranquilo que ele vai fazer sua doação. Ah, pronto, gente. Você está viajando, está em qualquer lugar, todos os estados têm um hemocentro, né? Exatamente. Todos os estados têm um hemocentro e você pode fazer a sua doação tranquila, mesmo estando viajando, mesmo estando fora do seu lugar. Não deixe essa oportunidade passar. A gente está nesse mês e a gente fica reforçando o tempo todo. De vez em quando a gente está falando aqui sobre campanha, porque a gente entende a importância. Isso. Porque é isso que eu estou dizendo, a gente se planejou mentalmente para sempre que alguém da nossa família precisa, aí a gente faz aquela campanha pela internet, aquele negócio todo. Mas o certo era que não precisasse fazer, né? Exato. O certo era que eu sempre falo, se todo mundo tivesse essa consciência de doar, nem precisa ser todo mundo. Se a gente tivesse entre 3 a 5% da população como doadora fidelizada, a gente conseguiria atender a todas as demandas. Nacional, ela é menor que 2,5%, e aqui no nosso estado a gente consegue essa média de 2,5% em algumas datas, mas ela fica ali entre 1,5% e 2%, né? Então a gente não consegue atender a todas as demandas e precisa aumentar chegar até entre 3 e 5% da população do ano regularmente. Pouco, né? Parece tão pouco. Mas a gente não consegue, né? Exatamente porque muitas pessoas ainda têm essa ideia, primeiro, eu nunca vou precisar. Tem gente que pensa assim, eu nunca vou precisar. Né? Sendo que a gente coisa ruim só acontece com os outros. Né? E a outra questão é, se alguém precisar, eu vou lá e dou. Tem gente que fala assim, eu doei ano passado, porque a gente entrega o resultado do exame com a carteirinha, né? Eu doei esse ano. Aí a gente vai lá,
Não, tem 2 anos que você doou. Meu Deus, já tem 2 anos que eu doei. Então a pessoa ela perde aquele tempo, assim, de quanto tempo que doou. E aí pode doar 2 vezes por ano, não é isso? As mulheres, elas podem doar a cada 3 meses, 90 dias, então podem doar até 3 vezes ao ano. E os homens podem doar a cada 2 meses, 60 dias, mas o limite é de 4 vezes ao ano. Pronto, no intervalo mulher de um até ano. 3, homem até 4. Isso. Então, a gente tem 12 meses o ano. Se a gente pegar esses meses, assim dizer, nesses meses aqui, eu fui em janeiro, então está em abril, já está na hora de ir de novo, né? Então, vamos fazer isso? Se a gente fizer isso. Ou então vai no shopping, está precisando comprar alguma coisa? No shopping. Vamos tirar um dia para ir no shopping? A gente faz compra, a gente faz o bem, a gente ajuda e volta para casa muito satisfeito. E aí, às vezes, o que você está fazendo tanto no shopping? Estou ajudando a salvar vidas. E essas sacolas? Foi só um benefício para mim mesmo. Me mimei, né? Me mimei. Salvei 4 vidas, então é uma sacola para cada vida que eu salvei. Eita, pronto, olha, liberado para comprar 4, levar 4 sacolas para casa. Pronto, achamos a desculpa perfeita para o passeio no shopping às terças-feiras. Então, toda terça-feira o pessoal está lá no shopping específico, é só acompanhar o Instagram que você vai ver em qual eles estão. E está lá para fazer sua doação, fazer suas comprinhas e sair de lá com a consciência tranquila, sabendo que fez o bem e que 4 pessoas podem ser salvas com a sua doação. Neslene Silva, querida, muito obrigada por essa conversa, por esses esclarecimentos, por esses mitos e verdades que a gente falou aqui. E bom dia para você. Nós que agradecemos o espaço, né? É muito importante para a gente esse espaço, é muito importante para a gente, porque todo o público que vocês atingem é um público que chega lá no Emo Mais assim, eu assisti vocês no Café com Notícias, eu vim aqui doar. Então isso é muito legal. E a gente sempre conta com a mídia, né? Porque é de fundamental importância o trabalho do jornalista, principalmente nessa mobilização para que as pessoas entendam que a gente está em festa, mas tem muita gente nas unidades hospitalares ali precisando desse nosso gesto para conseguir salvar vidas. Pois é, a gente está em festa, mas os hospitais não estão fechados. Isso. Estão abertos, precisando da nossa doação. Pronto, gente, então é isso. A nossa obrigação é essa, passar para você essa informação. Informação é tudo, porque a partir dela você toma as decisões que você quiser. Tomara que as decisões que você tome sejam as melhores possíveis a partir das informações que você recebe. Tchau e até a próxima.